Você já se perguntou por que alguns corredores progridem rapidamente, enquanto outros ficam estagnados por anos, fazendo exatamente as mesmas coisas? A resposta está nos 5 fatos brutalmente honestos que a maioria dos corredores só descobre depois de muito tempo perdido, muitas frustrações e até lesões que poderiam ter sido evitadas. É doloroso perceber que poderíamos estar correndo muito melhor se soubéssemos dessas verdades desde o início. Hoje vou compartilhar com você os 5 fatos mais difíceis de aceitar sobre a corrida. Aqueles que ninguém gosta de falar, mas que fazem toda a diferença entre um corredor que evolui e um que permanece no mesmo lugar. O primeiro fato difícil é que correr mais rápido na maioria dos seus treinos não vai te fazer mais rápido nas provas. Parece contraditório, não é mesmo? Afinal, se queremos correr rápido, deveríamos treinar rápido. Essa é a lógica que a maioria dos corredores iniciantes e até intermediários segue religiosamente. Eles saem para cada treino como se fosse uma competição, empurrando o ritmo sempre no limite, acreditando que estão maximizando seus ganhos. O problema é que essa abordagem é exatamente o oposto do que funciona. Quando você corre muito rápido na maior parte do tempo, seu corpo não consegue se adaptar adequadamente aos estímulos do treinamento. Você acumula fadiga sem desenvolver a base aeróbica necessária para sustentar ritmos mais rápidos por mais tempo. É como tentar construir um arranha-céu sem uma fundação sólida. A regra dos 80 e 20% mudou completamente a forma como muitos atletas de alto desempenho treinam. Aproximadamente 80% do volume de treino deve ser feito em intensidade baixa, numa conversa confortável, enquanto apenas cerca de 20% deve ser dedicado a treinos intensos. Isso significa que, se você corre 5 vezes por semana, 4 desses treinos deveriam ser tão fáceis que você consegue manter uma conversa tranquila durante toda a corrida. Muitos corredores resistem a essa ideia porque sentem que não estão se esforçando o suficiente, que estão treinando fraco ou perdendo tempo. Na realidade, esses treinos lentos são justamente onde acontece a maior parte da adaptação aeróbica. É ali que seu corpo aprende a usar oxigênio de forma mais eficiente e onde você constrói a resistência que vai sustentar seus ritmos rápidos quando realmente importa. O segundo fato brutal é que a maioria das lesões na corrida não acontece por acaso. Elas quase sempre são consequência de um padrão previsível. Se você olhar para trás e lembrar da sua última lesão, é bem provável que encontre alguma mudança brusca nas semanas anteriores. Talvez você tenha aumentado demais a quilometragem, encaixado treinos de tiro sem preparo, emendado dias seguidos de corrida sem descanso, experimentado um tênis novo em treino longo ou ignorado completamente o aquecimento, porque estava com pressa. À primeira vista, parece má sorte. Mas, quando olhamos com cuidado, quase sempre existe um gatilho claro. A realidade é que a grande maioria das lesões na corrida está relacionada a uso excessivo e falta de progressão gradual, não a acidentes inesperados. Elas acontecem quando fazemos mudanças muito agressivas no nosso treinamento. Aumentar a quilometragem muito rapidamente, introduzir treinos de velocidade sem base, correr em terrenos muito diferentes do habitual, ou acumular treinos intensos demais em poucos dias. São exemplos clássicos. O corpo humano é incrível na sua capacidade de adaptação, mas ele precisa de tempo para se ajustar a novos estímulos. Quando forçamos mudanças muito rápidas, os tecidos não conseguem acompanhar, e mais cedo ou mais tarde, alguma estrutura começa a dar sinal de alerta, dor no joelho, canelite, tendinite, dor no quadril, incômodo no calcanhar. A chamada regra dos 10% existe justamente para tentar frear essa ansiedade por evolução rápida. A ideia é simples: nunca aumentar o volume semanal total em mais de 10% de uma semana para outra. Se você correu 20 km nesta semana, o máximo recomendado para a próxima seria algo em torno de 22. Parece pouco, parece que você vai demorar uma eternidade para chegar onde quer. Mas essa progressão gradual é o que separa corredores consistentes de corredores cronicamente lesionados. É muito melhor progredir devagar, mas de forma contínua, do que entrar naquele ciclo vicioso de evoluir rápido, se machucar, parar por semanas e depois ter que recomeçar quase do zero. O terceiro fato que dói aceitar
é que seu peso atual pode não ser o mais favorável para o desempenho na corrida que você deseja alcançar. Isso não tem nada a ver com padrões estéticos ou pressões sociais. É simplesmente física aplicada ao movimento. Cada quilo extra que você carrega representa um custo energético adicional a cada passada. Quanto mais peso o seu corpo precisa deslocar, mais energia ele gasta para manter o mesmo ritmo. Em provas longas, essa diferença se acumula de forma brutal. Diversas análises de performance mostram que quando a perda de peso acontece de maneira saudável e dentro de uma faixa adequada para o seu corpo, é possível observar melhorias significativas nos tempos, especialmente em distâncias como meia maratona e maratona. Mas aqui está a parte mais difícil de engolir. Perder peso exclusivamente através da corrida é extremamente ineficiente para a maioria das pessoas. Você precisa criar um déficit calórico de aproximadamente 7.700 calorias para perder 1 quilo de gordura. Uma corrida de 10 km queima algo em torno de 600 calorias para um adulto médio. Isso significa que você precisaria correr mais de 120 km para perder 1 único quilo, assumindo que não comesse nada mais para compensar o exercício. E aí está o grande problema. A corrida costuma aumentar o apetite. E muitas pessoas, sem perceber, acabam compensando boa parte das calorias gastas, comendo um pouco mais ao longo do dia. A solução não é correr menos. A solução é entender que a perda de peso efetiva acontece principalmente na cozinha. A corrida deve ser vista como uma ferramenta poderosa para melhorar sua capacidade cardiovascular, fortalecer músculos e ossos, regular hormônios ligados ao bem-estar, e sim contribuir com um déficit calórico moderado. Mas o trabalho mais pesado na perda de gordura vem de escolhas alimentares consistentes. Isso não significa entrar em dietas extremas ou viver em privação, significa construir hábitos alimentares sustentáveis que apoiem tanto a sua corrida quanto seus objetivos de composição corporal, respeitando sua saúde, sua rotina e sua individualidade. O quarto fato difícil é que talento natural conta mais do que gostaríamos de admitir. Isso não significa que pessoas sem um dom aparente não possam se tornar corredores excelentes, mas significa que algumas pessoas sempre terão vantagens naturais relevantes. Fatores como o VO2 máximo, economia de corrida, predominância de certos tipos de fibras musculares, proporções corporais e capacidade de recuperação têm componentes genéticos importantes. Duas pessoas podem seguir exatamente o mesmo programa de treinamento e apresentar resultados completamente diferentes, mesmo com o mesmo grau de disciplina. Aceitar isso pode ser desconfortável, mas também é libertador. Isso porque, a partir do momento que você entende que não controla o ponto de partida, mas controla o quanto vai explorar o seu próprio potencial, você para de se comparar de forma doentia com outros corredores, a sua única comparação justa é com quem você era ontem. O corredor que melhora seu tempo de 10 km de 60 para 55 minutos fez um progresso percentual tão ou mais expressivo do que o corredor que vai de 35 para 34 minutos. Ambos trabalharam duro, ambos tiveram evolução real e ambos merecem reconhecer esse avanço. A chave é aprender a maximizar o seu potencial individual e não tentar alcançar o potencial de outra pessoa. Isso significa treinar de forma inteligente e consistente, cuidar da recuperação, manter um peso saudável para o seu corpo, trabalhar a técnica de corrida, respeitar seus limites e, talvez o mais importante, manter o prazer em correr. Corredores que realmente gostam do processo são os que permanecem no esporte por décadas, e é essa longevidade somada a anos de estímulos bem aplicados que produz as melhorias mais impressionantes. O quinto e último fato brutal é que a consistência vence a intensidade todas as vezes, mas a consistência é muito mais difícil do que parece. É fácil estar motivado por 2 semanas, né? Correr todos os dias, encaixar treinos intensos, sentir-se disciplinado e acreditar que finalmente agora vai. O que é difícil, quase invisível e pouco glamouroso é manter uma rotina moderada, porém sustentável, por meses e anos consecutivos. A maioria dos corredores superestima o que consegue fazer em um mês e subestima profundamente o que consegue fazer em um ano. Um corredor que corre 3 vezes por semana, quase toda semana,
ao longo de um ano inteiro, vai estar em forma muito melhor do que alguém que alterna entre períodos de treinamento extremamente intenso e períodos de inatividade total. O corpo não guarda a memória eterna dos treinos que você fez. Ele responde ao estímulo atual e à continuidade desse estímulo. Cada vez que você para por semanas e recomeça, tá? Em maior ou menor grau, retrocedendo, é como aprender um idioma. 15 minutos todos os dias produzem resultados muito superiores a 3 horas uma vez por semana. A consistência exige planejamento realista. Isso significa, muitas vezes, treinar menos do que o seu impulso mandaria nos dias em que você está extremamente motivado, justamente para ter energia e saúde para treinar nos dias em que a vontade é pequena. Significa ter planos alternativos para quando o clima não ajuda, quando o trabalho aperta ou quando a rotina sai do controle. Significa aceitar que alguns treinos vão ser medianos, outros vão parecer ruins e que isso não é um problema. O treino perfeito que você não faz vale 0. O treino imperfeito que você conclui vale muito. Criar rituais que tornem a corrida quase automática é mais valioso do que qualquer técnica avançada de treinamento. Escolher horários fixos, deixar a roupa separada na noite anterior, ter rotas PA-RER definidos para diferentes durações de treino, estabelecer sinais que ligam um modo corrida no seu cérebro. Quando a corrida se transforma em um hábito tão natural quanto escovar os dentes, você para de negociar consigo mesmo sobre fazer ou não fazer. Você simplesmente vai lá e faz. Esses 5 fatos são difíceis de aceitar porque confrontam a crença de que mais esforço, mais intensidade e mais sacrifício por si só sempre produzem melhores resultados na corrida. A verdade é que a corrida recompensa estratégia, paciência e humildade, tanto quanto recompensa determinação e trabalho duro. Os corredores que aceitam essas verdades mais cedo se poupam de anos de frustração e se colocam em uma posição muito mais favorável para viver décadas de evolução contínua e prazer em cada passo. Se você chegou até aqui, é porque está realmente comprometido em se tornar um corredor melhor. A partir de agora, você tem nas mãos informações que muitos demoram anos para descobrir. Use isso a seu favor. Se quiser continuar recebendo conteúdos profundos, baseados em ciência e pensados para a realidade de corredores comuns como você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas verdades. Conhecimento sem ação é apenas informação. Conhecimento aplicado com consistência é transformação.